Oi, gente. Vou falar para vocês sobre as leis abolicionistas aí do Segundo Reinado. Este ano, no dia 13 de maio, nós vamos comemorar 133 anos da Lei Áurea. A Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel, princesa regente, em 13 de maio de 1888. Que lei foi esta? Foi a lei que aboliu a escravidão definitivamente aqui no Brasil. Mas a Lei Áurea não aconteceu de um dia para o outro, de uma hora para outra. Houve todo um processo lento, um processo gradual, um movimento abolicionista, várias leis antes da Lei Áurea, né? E eu vou detalhar aqui para vocês estas leis. Bom, a primeira lei, ela aconteceu em 1831, que é a conhecida Lei para Inglês Ver, mas permaneceu letra morta. O que é inglês? O que significa essa expressão para inglês ver? É quando algo é prometido, mas não é cumprido. Ah, fulano fez isso só para inglês ver. Ou às vezes nem faz mais ou menos, não faz tudo o que foi prometido, né? Então, por que para inglês ver? Porque a Inglaterra já havia abolido a escravidão lá e devido à industrialização para a Inglaterra, a mão de obra escrava não era mais o mais importante. Eles precisavam de pessoas para trabalharem na industrialização e também para consumirem os produtos industrializados. Então a Inglaterra passou a pressionar os países da América para abolir a escravidão. O Brasil foi o último país da América a abolir a escravidão. Então, lá em 1831, por pressão da Inglaterra, foi criada a Lei Antitráfico. Essa lei estabelecia que o tráfico negreiro acabasse. Mas ela não foi cumprida, ela permaneceu letra morta. Vocês sabem, né, que os negros eram trazidos da África para a América para serem escravizados. Então, o primeiro passo aí seria, né, acabar com o tráfico negreiro. Então, essa lei, ela foi criada só para os ingleses verem, mas ela não foi cumprida. O tráfico continuou existindo, acontecendo. Em 1845, então, a Inglaterra criou a Lei Bill-Arbiter, que determinava que os ingleses tinham o poder de aprisionar navios negreiros no oceano. E os traficantes de escravos, se caso fossem pegos, eles seriam levados de volta para Londres, seriam levados para Londres, seriam enforcados e os negros seriam levados de volta para a África. Quando que o tráfico acabou definitivamente, então, da África para o Brasil? Em 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz. Então, essa lei determinava o fim do tráfico negreiro. Mas o tráfico continuou acontecendo dentro do Brasil, que é o tráfico interprovincial. O que é isso? De uma província para outra. Então, os fazendeiros do Sudeste, do Nordeste, vendiam escravos para fazendeiros do Sudeste. Então, o comércio de escravos dentro do Brasil não terminou, continuou, né? Na década de 70, houve um auge do movimento abolicionista que eu falei para vocês. O que era isso? Era um movimento social em prol da abolição. Então, intelectuais, jornalistas, homens, mulheres, advogados, médicos e principalmente os escravos lutaram contra a escravidão, pela abolição. Luiz Gama é um personagem muito importante que vale a pena vocês pesquisarem a biografia de Luiz Gama. Ele era um advogado e ele lutava, defendia escravos de graça, pedindo a alforria desses escravos. Ele era filho de escrava com um senhor. Mas outros personagens, como Rui Barbosa, Joaquim Nabuco, também lutaram no Congresso pela abolição. E quem mais lutou pela abolição foram os escravos, as escravas, com fugas, formação de quilombos, né, revoltas, mas isso é até pouco dito aí nos livros, né, didáticos aí, pouco falado. Então,
todos esses movimentos estabeleceram uma grande pressão política aí pela abolição. Em 1871 foi criada a Lei do Ventre Livre. Essa lei determinava que os filhos de escravas nascidos a partir de 23 de setembro de 1871 seriam livres. Mas essa lei foi muito criticada, porque como um bebê ficaria livre sem a mãe? E esse negro que nascia, ele tinha que trabalhar ali, ficar ali sob posse dos senhores da mãe dele até completar 21 anos. Então, houve muita crítica, porque talvez até eles completarem 21 anos a abolição já teria acontecido. E que foi o que aconteceu. Quem nasceu em 1871, né, em 1888 tinha 17 anos. Em 1885 foi a Lei dos Sexagenários, ou Saraiva-Cotegipe. É uma lei também muito criticada, foi considerada a lei mais cruel de todas as leis, porque que escravo que chegava aos 60 anos? Era muito raro por causa da vida sofrida que eles levavam, né? E se chegasse, já estavam debilitados, cansados, precisando de cuidados, né, de alguém para cuidar deles. E essa lei beneficiava só os senhores, não beneficiava o escravo, porque o senhor podia considerar um escravo com 60 anos, já não dava mais lucro, não trabalhava, e libertar ele, porque para não dar a ele gastos. E escravo não tinha documento de certidão de nascimento para saber a idade, tá, né? Às vezes um escravo que não estava lá conseguindo mais trabalhar, estava doente, o senhor, para se livrar dele, né, o tornava livre. Então, ela foi muito cruel aí, de todas elas é considerada a mais cruel. A abolição no Brasil aconteceu, como eu disse, de forma gradual, lenta, nada segura. A Inglaterra já havia, né, abolido a escravidão e queria o fim da escravidão aqui. O Ceará e o Rio Grande do Sul já haviam abolido a escravidão. Havia todo um movimento social, que é o movimento abolicionista, e acabou, deu no que deu, na Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel, dia 13 de maio de 1888. A Princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, estava regente, porque seu pai, Dom Pedro II, estava doente e tratava a doença na Europa. Mas ela não assinou a lei porque ela era uma princesa muito boazinha, né? Como eu falei para vocês, foi um processo longo, processo sofrido. E os senhores, depois, após a abolição, não receberam nenhuma indenização pela perda da mão de obra. E eles ficaram muito bravos com a monarquia. Eles se sentiram traídos pela monarquia. E muito menos os ex-escravos. Não receberam nenhum tipo de ajuda, nenhum tipo de indenização pelos anos e anos de trabalho, de escravidão, né? A situação foi muito, muito mais triste para os ex-escravos, né? A Lei Áurea não criou nenhuma medida de proteção para esses negros, para inseri-los na sociedade. Isso é uma dívida que a sociedade paga até hoje, né? Porque libertou os escravos, os negros, e sem nenhuma condição para eles conseguirem um bom emprego, para poder cuidar, né, das suas famílias, construir suas vidas sem preconceitos. A lei simplesmente libertou os escravos, que ficaram sem rumo, não deu a eles nada, nenhum direito. Eles foram morar em lugares perigosos, aglomerados, formando as primeiras favelas, então, aí no Brasil. Se hoje a população negra ainda sofre preconceito, imagina em 1888, logo após a abolição, né? Foram quase 400 anos de escravidão. No Brasil e até hoje, nós colhemos preconceitos, muitos negros ainda sofrem e pagam pela escravidão, né?
Aqui nós estamos falando de história, uma aula de história. Aí a importância do estudo da história, né? Porque é uma história que infelizmente ainda não acabou, ainda repercute no século XXI. Façam as atividades de interpretação, principalmente as de charge, leiam o texto, observem a linha de tempo e qualquer dúvida, chamam no privado, tá? E até a próxima aula.